E hoje a gente tem um bate-papo muito gostoso, né? Porque certamente na correria do dia a dia, nós temos certeza, Deus não mora no céu, Ele está aqui preenchendo o nosso espaço, a nossa vida, nos acompanhando sempre, né? E Ele se manifesta muitas vezes de forma muito simples, muito discreta, né? A gente acha, não, tem que acender vela, tem que pegar no terço, tem que fazer, não precisa de nada, né? Deus se manifesta às vezes na rotina da nossa vida e muitas vezes nós não enxergamos essa presença de Deus, mas Ele nos enxerga muito bem, Ele nos ama, né? E nós vamos conversar um pouquinho como é que a gente pode desenvolver um olhar mais atento para reconhecer essa presença constante, bonita, amorosa de Deus na rotina da nossa vida, né? E aí, então, é sempre gostoso bater um papo e aqui, então, eu vou conversar principalmente com o querido confrade, bem mais novo do que eu, o padre Luiz Almir, tem já uma porção de título, ele trabalha como diretor editorial do Deus Conosco, da editora Santuário, por isso ele tem direito de fazer propaganda de livro, viu? Mais importante, Luiz Almir, seja bem-vindo, caro missionário redentorista. Bom dia, Padre Ulisses. Bom dia você que nos acompanha pela TV Aparecida. Então, e é tão importante, né, que a gente consiga perceber, você já trouxe 2 livros aqui que você vai apresentar, que vai dentro da nossa conversa, né? Mas vamos conversar um pouquinho antes, né? A gente que está sempre buscando, e é uma certa tentação nossa, né, que Deus esteja sempre no extraordinário. Deus se revelou para mim, Deus não sei o que ela deu, e buscamos sinais e tudo mais, né? Como que a gente pode viver uma vida em Deus, para Deus, com Deus, sem precisar de sinais extraordinários? Como que é essa percepção que a gente pode desenvolver de uma presença de Deus constantemente junto de mim, junto da história do nosso povo, junto da história de cada ser humano? Padre Ulisses, essa pergunta é relevante, contextualizando a nossa realidade. Nós estamos vivenciando a sociedade do espetáculo. Exatamente. Estamos acostumados com grandes eventos que marcam a nossa história, dentre os quais a Copa do Mundo está acontecendo. Na sociedade do espetáculo, cada evento é um show que emociona, porém, no apagar das luzes, tudo volta à normalidade. Na época de Jesus Cristo, as pessoas estavam acostumadas com grandes espetáculos promovidos pelos grandes impérios como demonstração de força, poder e dominação. Assim, todas as etapas da nossa história, os espetáculos acompanharam a trajetória humana. E quando nós falamos em um Deus que é onipotente, um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, nós imaginamos ações extraordinárias. Todavia, né? A gente imagina espetáculos. Exatamente. Ao contrário da lógica do mundo, Deus não age, Deus não se manifesta nos grandes espetáculos. Por exemplo, Deus não escolheu uma princesa ou uma pessoa importante para ser a mãe do seu filho. Jesus Cristo entra em nossa história, encarna nossa realidade discretamente, sem espetáculo, silenciosamente, através de uma jovem muito humilde, da região pobre e violenta da Galileia. Então, isso para dizer que Deus se faz presente entre nós nas pequenas ações. É um bom dia, é num olhar, na natureza, na semente que nasce, na chuva que desce, no pássaro que canta, na flor que encanta, há sinais da presença de Deus. Então acho que é muito importante, né, a gente perceber, né, Deus está em todo lugar, em todo momento, né? Talvez Nossa Senhora estivesse até cozinhando ou lavando roupa. Perfeitamente. Né? Quando, de repente, na rotina da vida dela, na simplicidade de um dia que ela todo dia deveria vivenciar quase que as mesmas coisas que fazia, de repente rompe, assim, a presença
de Deus para ela. Eu acho que é um exemplo muito bonito. E a gente pode, então, veja aí, Almir, desenvolver na gente uma sensibilidade para perceber essa presença de Deus, entende? É possível isso, desde uma formiguinha que eu vejo até aqueles acontecimentos mais corriqueiros da nossa vida. Isso é interessante se nós olharmos para Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo valorizava as pequenas coisas. É verdade. É no olhar, num abraço, no toque. É muito interessante quando nós olhamos para os milagres de Jesus Cristo relacionados aos leprosos, tinha sempre um toque, o que era proibido com a lei da impureza. Mas Jesus Cristo fazia questão de tocar as pessoas. Um toque muito simples, mas ao mesmo tempo ele revela um amor, revela um carinho. E isso que nos identifica com o nosso bom Deus. Isso para dizer que nos pequenos detalhes da vida, que não em poucas vezes passam despercebidos em nossa vida, na correria do nosso existir, Deus se faz presente. E quantas pessoas procuram Deus nos grandes espetáculos e não percebe o mesmo Deus que ele procura nas ações extraordinárias, está presente ao seu lado, está presente nas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. É verdade, entende? E eu acho que talvez você poderia confirmar, talvez seja no dia a dia, nas pequenas coisas, no correria da gente, de vez em quando até na ansiedade que a gente passa, né, para dar conta do recado, né? Eu acho, sabe, Almir, que a melhor coisa que a gente pode fazer é aquele Deus lhe pague, né? Se fosse possível dizer para Deus, nesse sentido bonito, de gratidão. Exatamente. Não é? Agora, interessante, Padre Luiz, que o Papa Francisco, ele nos recordou de algumas palavras mágicas. Sei. O Papa Francisco falava, não se esqueçam das palavras mágicas. Quais são as palavras mágicas? É dizer, por favor. É verdade. Muito obrigado. Você é importante. São palavras simples, palavras discretas, mas ao mesmo tempo traz uma grandeza. Porque na simplicidade das palavras, manifestamos um amor, uma gratidão que nos identifica com o nosso bom Deus. Assim percebemos que não precisamos de espetáculos, não precisamos de ações extraordinárias para sentir, para ter a certeza. O Deus Todo-Poderoso se faz presente, usando a palavra bonita dos filósofos, existe em nosso existir nos pequenos detalhes. E isso faz toda a diferença. Creio que você toca num ponto que é muito importante, né? Essas pequenas expressões do Papa Francisco, eu gosto demais delas, porque exatamente, né? Muito obrigado, tenha bondade, com licença, posso ajudar. Ele brincava muito com isso, né? E eu acho que é isso que passa essa presença de Deus através da gente, né? Através do meu olhar, através do meu sorriso, através do meu toque, através do meu abraço, através de pequenas expressões no dia a dia que passa exatamente essa presença de Deus, né? Como não dizer que, por exemplo, uma mãe que está acalentando a sua criança é uma verdadeira revelação de Deus para aquela criança, uma experiência que vai levá-la, digamos assim, ao longo da vida sentindo eu sou acolhida, eu sou amada, eu sou querida. E por trás disso tudo está o abraço de Deus, né? Agora é interessante, Padre Luiz, como nós percebemos esta manifestação de Deus aqui no santuário. Sei. O romeiro chega para nós, Padre, eu quero uma benção. Aí você faz uma benção, um sinal da cruz, você toca a pessoa. Essa pessoa sente-se bem. Na sala de promessas, quantas pessoas que deixam pequenos objetos? Para quem recebe, pode ser um pequeno objeto. Mas para quem está deixando aquele objeto, por mais simples que seja, aquele objeto é uma história. É verdade. Tem uma vida, tem um milagre, tem uma manifestação de Deus. Exatamente. Você jogar água benta numa pessoa,
você traçar o sinal da cruz, você dizer Deus te abençoe, boa viagem, como isso faz diferença na vida das pessoas. E esses pequenos gestos, cada vez mais na nossa sociedade do espetáculo, vão sendo ofuscados. E assim essa presença de Deus manifestada nos pequenos detalhes, muitas vezes não é percebida, porque procuramos Deus nos grandes espetáculos. É verdade, eu acho que isso é muito importante, entende? Eu sempre falo, Deus nunca está no palco, Sim. né? Ele está na plateia, né? Ele está no meio do povo, ele não quer holofote em cima dele, ele quer que a gente aprecie aquilo que ele faz. E você tem uns livros aí que estão mais ou menos nessa linha que você pode recomendar, Almir? Exatamente, 2 livros do Canizo Maier, conferencista, professor, educador, com muitos livros. Um livro muito interessante, o Aprendizado da Pedagogia de Jesus. Ah, sim. Desse livro, o autor recorrendo 5 passagens do Evangelho. Ele apresenta para o leitor atitudes de Jesus Cristo que fez toda a diferença. E são atitudes pequenas. Jesus Cristo que entra à casa de Zaqueu. Atitude muito simples, mas ao mesmo tempo uma atitude que mudou a vida de alguém. O Cristo que caminha com os discípulos de Emaús. O Cristo que em vários momentos, em várias situações, com pequenos gestos, sem espetáculo, mudou a vida de alguém. E nesse livro, esse autor, ele vai resgatar o encontro com Jesus Cristo, com pessoas que esperavam esta presença de Deus. Esse encontro que acontece no nosso dia a dia, que muitas vezes passa despercebido. Beleza, é um livro muito bom para nos ajudar a compreender o Cristo presente entre nós, dos pequenos detalhes da vida. Sim. E tem mais um outro que você trouxe aí também? Outro livro, 70 orações para encorajar o viver. É importante frisar que o autor também é poeta. 70 orações poéticas que nascem do nosso dia a dia. Orações para rezar com a natureza, para rezar no nosso cotidiano. Sei. E assim perceber que através da oração simples, Deus se faz presente entre nós. Oração nos relembrava Jesus Cristo, ela nos coloca no coração de Deus e Deus em nosso coração. Certamente, né? Aqui tem 70 orações da vida que nasce no coração, que nos leva a ter a certeza. O Deus que é todo-poderoso se faz pequeno na simplicidade, na singeleza do nosso cotidiano. Beleza, viu? Tá aí, muito obrigado, Luiz Almir, né? Então, o Canizo Maier nos deu uma semana toda aí de reflexão, de estudos a todos nós missionários, foi muito bem aproveitado, né? E vamos deixar então, terminando já o nosso bate-papo aqui, aquele conselho que a gente pode dar exatamente para isso, né? Para quem quer, sei lá, fortalecer a sua fé, né? E aprender a perceber essa presença maravilhosa do amor de Deus nas pequeninas coisas da vida, né? Desde o cozinhar, varrer a casa, trabalhar com algum instrumento, até trabalhando no computador, né? Como é possível a gente perceber que tudo isso pode ser sinal de que Deus está comigo, está ao meu lado, está no meu coração, e essa percepção de um Deus absolutamente não espetacular, mas rotineiro, está comigo. É descobrir, é perceber que Deus está conosco nos pequenos detalhes da vida. Do dizer o bom dia, o obrigado, na singeleza do pássaro que canta, na flor que encanta, no encontro com outra pessoa, perceber que Deus está presente. E aqui eu gostaria de ressaltar algo muito interessante, que é bíblico, perceber Deus na pessoa humana.
resgatando um pouquinho da filosofia de Emmanuel Levinas, o outro não é apenas um alguém. O outro, independentemente de quem seja, independentemente do que faz, é imagem e semelhança de Deus. Isto é bíblico. Em cada rosto humano brilha o rosto de Deus. E assim, no dia a dia, podemos de várias maneiras perceber o Deus presente entre nós. Tá ok. Muito obrigado, Luiz Almir, pela sua presença, viu? Deus nos abençoe, né? Eu reconheço Jesus em você. Exatamente. Espero que você reconheça em mim. Isso é E bíblico. é assim, gente, eu acho que é tão importante na nossa vida, né? A gente poder levar em frente uma vivência espiritual que não é só de oração, de reza, mas é de pequeninas coisas rotineiras, onde eu sei o Senhor está comigo e caminha comigo. Muito obrigado, Luiz Almir. Obrigado, Padre Ulisses. Tá aí.